Boa tarde. Primeiro, eu tenho que me acostumar que é a primeira vez que eu estou num evento presencial, eu já nem sabia mais como fazer. Inclusive, a colinha que a gente tinha no computador, agora ela está aqui no celular, porque realmente é um processo de aprendizagem, né? Todos nós estamos passando por isso, né? Deixa eu botar aqui. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Sindifisco Pará, também agradecer o convite que me foi feito pelo Charles Alcântara. É uma grande honra estar aqui. Eu agradeço também a todo esse pessoal do apoio, que tem sido maravilhoso e tem feito de tudo para que a gente seja bastante feliz nessa nossa estada aqui no Belém. Então, agradeço imensamente a todo mundo que tem trabalhado, a diretoria de Sindifisco, como o Charles falou, todo mundo pegou junto. Eu acho que isso aí denota uma parceria muito grande, que é muito saudável e desejável nos tempos atuais. E também agradeço a todas as pessoas que estão dedicando o seu tempo para refletir sobre esse tema tão apaixonante, não é? Que é a mineração, no sentido bom e no sentido ruim, não é? Então, podemos passar. Então, como já foi anunciado, meu painel 8, panorama da tributação sobre os bens minerais no Brasil, principais marcos regulatórios. Eu já peço para passar o próximo, porque, na verdade, eu vou aproveitar para subverter um pouquinho da lógica em que foi pensado o título do painel, porque realmente está ok, eu entendo, né, o título que foi pensado, mas acho que, no fundo, o mais apropriado é a gente começar dizendo que nós estamos tratando aqui do panorama da não tributação sobre os bens minerais no Brasil e também sobre os principais marcos não regulatórios, não é? Não regulatórios, porque, afinal de contas, as palavras importam e muito, não é? Então, a gente tem que começar a dizer as coisas, né, pelo seu significado, que seja mais profundo e mais verdadeiro, né? Bom, então a gente, para nós pensarmos, né, no tema não tributário da mineração, como eu estava dizendo, nós vamos enxergar uma relação direta e profunda com a nossa própria história. Como qualquer setor, o setor da mineração ele está dentro dos moldes da produção capitalista. Vamos dizer assim, é do jogo. As empresas têm que gerar lucros, né, remunerar os seus proprietários, os seus acionistas, mas elas também não querem pagar tributos. Esse é o nosso jogo que é jogado. As empresas precisam, para se manter nesse sistema, elas precisam gerar lucros, mas também elas não querem pagar os tributos. E vejam que, como em qualquer setor, os tributos são vistos de forma negativa. E eles carregam um viés de serem derivados de uma apropriação indevida, não é, da mão pesada do Estado, não é, que interfere nos negócios. Então, esse, vamos dizer assim, é o senso comum, como são percebidos os tributos, né? Que eles são como, enfim, não é muito difícil aqui no Brasil a gente escutar a famosa frase, né, que imposto é roubo. Então, é uma realidade com a qual eu, por exemplo, que trabalhei anos na administração tributária, e todo o pessoal que trabalha na administração tributária, nós temos que conviver com essa narrativa, não é, que diz que a mão do Estado é muito pesada, interfere no ambiente de negócios, e isso é péssimo para o futuro do país, quando a gente sabe que não é verdade. Então, né, esses setores empresariais, especialmente os que têm mais influência e poder, eles defendem que a tributação tem que ser neutra e não deve interferir no ambiente de negócio. E essas empresas mineradoras, as grandes principalmente, como muito bem nos falou o professor Beluso aqui de manhã, elas também fazem parte desse sistema e, além de não quererem pagar ou pagarem poucos tributos,
elas remuneram os seus acionistas, porque, afinal de contas, esse é o negócio, né, da financiarização e da globalização. Então, remuneram os seus acionistas com lucros e dividendos que são distribuídos e são isentos do imposto de renda. Então, né, nós temos que lidar com essas duas formas de não tributação. Não tributa na pessoa jurídica, paga pouco imposto de renda, como nós vamos ver, contribuição social, etc. E depois, quando vai remunerar os acionistas, né, nós não temos esse privilégio. Nós vamos para a tabela e vamos lá pagar os nossos 27,5%, vamos submeter todos os nossos rendimentos à tabela. Enquanto que quem ganha valores bastante mais altos do que eu imagino que aqui a maioria deva ganhar, né, são isentos do imposto de renda. Enfim, o que eu quero trazer aqui para vocês é, embora eu tenha trabalhado na administração tributária, que eu respeito muito, eu quero trazer um pouco da visão do movimento social, né, do movimento que tem que fazer, enfim, que é a parte que tem que cobrar transparência, é a parte que tem que cobrar recursos, enfim, a parte que tem que cobrar o desenvolvimento. E eu acho, nós podemos passar? Eu acho que, como tudo e como todos os setores, enfim, faz parte da vida, nós temos avanços e retrocessos. Vejam que, se a gente olhar a Constituição Federal de 1891, as minas elas pertenciam aos proprietários do solo, ou seja, quem era dono da terra era dono da mina. Aí, na Constituição de 34, esse regime foi extinto. Então, se desvinculou a mina da propriedade do subsolo, né? Ficou uma espécie de propriedade de ninguém, digamos assim, e foi necessário, então, a autorização do Estado para que houvesse a atividade mineradora, né? Que houvesse a exploração. Mas, nesse tempo, ainda era muito incipiente a participação do Estado. Depois, nós tivemos a Lei Constitucional número 4, de 1940, aí sim, deu competência ao Estado para criar o tributo a ser aplicado ao carvão mineral nacional, aos combustíveis e aos lubrificantes de qualquer origem. Mas, somente em 1964, legislou-se a criação de um imposto único sobre a mineração. E o Código de Minas, então, que é o Decreto-Lei 222 de 1967, que não sei se já foi votado o novo código, se era ontem, se é hoje, não sei, estou nessa expectativa, porque as notícias não são boas, né? Então, esse Código de 67, ele regulamentou a exploração dos minerais. Podemos passar ao próximo. Vejam que, quando tinha esse imposto único sobre a mineração, a lei possibilitava que o minerador não tivesse que pagar o que seria devido em outras atividades produtivas, né, e comerciais, com exceção do imposto de renda, selos e taxas remuneratórias de serviço público prestado. Então, o imposto único da mineração abrangia todos os outros impostos, com exceção desse imposto de renda, selos e taxas. Para que vocês tenham uma ideia, em 1984, a arrecadação com imposto de renda correspondeu a apenas 14,2% da arrecadação com imposto único na mineração. E vejam que, nessa ocasião, ainda quando foi tratada a repartição entre os entes subnacionais, instituiu-se uma vinculação entre os recursos arrecadados com a aplicação em investimentos relacionados com as atividades mineiras. Quer dizer, ainda o Estado não tinha, vamos dizer assim, plenos poderes sobre as atividades mineradoras. Não é? Era quando se vincula esse produto, vê que está tudo atrelado, ou seja, o Estado não tem ainda como se apropriar livremente dessas riquezas minerais. E isso só veio acontecer na Constituição de 1988, que determinou, então, que os recursos minerais são propriedade da União e que vai conceder a exploração aos agentes privados.
Veja, então, que o produto da lavra pertencerá ao agente privado. Então, nós temos a situação que, por um lado, a União diz que é seu, e, por outro, ela está entregando aos particulares. E a Constituição Federal acolheu o Código da Mineração. Nós tivemos aí a criação, em 1989, a criação da CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral, e essa CEFEM, então, que vai se somar aos outros tributos, como a gente já viu aqui, né, vários que me antecederam já falaram sobre a CEFEM. A CEFEM, quando ela foi instituída, ela tinha um teto de 3% sobre o faturamento líquido. Vejam que isso, né, quase no final da década de 80, nós ainda usávamos a base que era faturamento líquido, e isso ficou até 2017. Desse faturamento líquido, então, né, que era o faturamento bruto, e a empresa, então, poderia deduzir seguro e frete. Para vocês terem uma ideia, eu acho que pode passar o próximo slide. Eu tinha anotado que a gente sabe que a legislação tributária é passível de muitas interpretações, digamos assim, muitas delas assim completamente viesadas, né? Mas aproveitando-se dessas brechas, né, ou dessas interpretações forçadas, as mineradoras elas também passaram a descontar os gastos com transporte dentro das próprias minas. E aí nós tivemos, de 2001 a 2007, o Departamento Nacional de Produção Mineral, então, que era o que existia na época, ele cobrou 4 bilhões da Vale com relação a esses custos indevidamente descontados. Então, também é mais, enfim, mais um fator que contribui aí para a gente ver que não é fácil mesmo conseguir esses nossos tributos aí das empresas mineradoras. Mas, então, vamos lá. A tributação do setor mineral, ou a não tributação, como eu tenho chamado aqui, quais seriam os tributos mais relevantes dentro do nosso sistema tributário nacional para o setor extrativo? Pelo menos os que deveriam ser substantivos. Aqui não há tempo para a gente discorrer, mas pelo menos pode passar o próximo, a gente dá só uma informação no próximo slide. Nós temos o IRPJ, que é um imposto de competência da União, ele vai incidir sobre o lucro das empresas. Atualmente, ele tem uma alíquota de 15% e mais um adicional de 10% sobre a parte que, da base de cálculo, excede 20 mil mensais. Depois, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, que também é de competência da União, está vinculado ao financiamento da Seguridade Social. Nós temos também o imposto de renda retido na fonte, outro tributo que é de competência da União e incide sobre os rendimentos entregues, inclusive os remetidos ao exterior, à guisa de lucros, etc. Trata-se, enfim, de uma obrigação de retenção do imposto, e com o detalhe, né, que nós já mais ou menos mencionamos aqui, que desde 1996... os lucros e dividendos distribuídos não estão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte e nem vão integrar a base de cálculo dos seus beneficiários. E aqui eu lembro do jornalista, o Lúcio, que ele comentou, quando ele viu o balanço da Vale, que estava distribuindo lucros e dividendos, eu recordo que no ano de 2006, o Nafisco Sindical, que era o sindicato que representava os auditores fiscais da Receita na ocasião, publicou um livro que era chamado A Carga Tributária no Brasil, 10 anos de derrama. Então, nós já lá um tempo atrás, muitos dos que estavam naquela época no Nafisco Sindical, já havíamos alertado os problemas ocorridos após a lei de 95, a 9249, que isentou os lucros e dividendos distribuídos, né, do imposto de renda da pessoa física, e não só isso, também outros problemas, não é? Mas a gente tem essa publicação que é muito interessante, está no site do Instituto, e já traz toda
essa problemática, né, do que é, do que foi. Interessante também que não é tido como renúncia, né? Nossa, não é nem encarado como renúncia fiscal, mas, enfim, podemos passar ao próximo. Temos o imposto de... Desculpe, que é o imposto de importação, que também é de competência da União. A gente sabe que esses impostos que incidem sobre importação e exportação, eles podem atuar também como um componente regulatório, um instrumento de política, que, aliás, também o imposto de exportação não é usado, infelizmente, para isso, né? Aí nós temos o nosso ICMS, que aqui o pessoal fala muito melhor que eu, né? Que é o imposto de competência dos estados, e não é acumulativo e tal. Podemos passar o seguinte. Nós temos também os últimos dois que eu gostaria de falar, então, são o imposto sobre operações financeiras e também o PIS/PASEP. Quando o Bruno estava apresentando, eu acho que ele até usou a frase, mas antes mesmo dele fazer, eu pensei, bom, na verdade, esses impostos, como a CEFEM, o CEFEM não é tributo, mas o IOF e a CEFEM, na verdade, parece que estão legitimando a exploração ilegal do ouro. Infelizmente, a nossa tributação e a arrecadação da CEFEM acabam por legalizar uma atividade ilegal. Isso aí é bem complicado. Pode passar o seguinte. Aí, por isso, por que eu estou chamando, então, afinal, esse quadro vai dar uma ideia bastante boa, não é? Quando a gente vê, por exemplo, o imposto de renda, que eu estava falando da pessoa jurídica. Mercado interno, ok, ele é normal. Aí, exportações, também. Contribuição social sobre o lucro, também a mesma coisa, mercado interno e exportação. Aí vem PIS, PASEP e COFINS. Na exportação não incide, quando a gente sabe que o grosso da mineração, vamos dizer assim, a parte mais substantiva da mineração é a exportação. Imune. Depois também, bom, o IOF, ele varia conforme o tipo de operação, e ele é o mesmo tanto para operações do mercado interno quanto operações do mercado externo. Depois nós temos o ICMS, também que não incide na exportação, né? Depois aí nós temos também aquela parte que se refere mais aos tributos sobre a parte dos empregados, INSS e FGTS, que também segue o mesmo rumo. Podemos passar o seguinte. Então, como essa tabela mostrou, eu espero que ela tenha mostrado, ela nos diz, não é, que a atividade da mineração, ou ela é imune ou ela é isenta de diversos tributos federais e do principal tributo estadual, e quando destinada à exportação. E eu acho que essa tabela ela caracteriza de forma bem visível o caráter subtributado ou não tributado da atividade mineradora. Então, nós temos ainda mais algumas particularidades que eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? Por exemplo, outros fatores que incidem sobre a não tributação do setor mineral. O imposto de importação, acaba que essas importação de bens de capital costuma ser beneficiada por reduções de alíquotas, que são chamados os ex-tarifários, não é? Nós temos aí também a Lei Candir, que é a Lei Complementar número 87/96, que ela estendeu a isenção do ICMS, nós já falamos bastante disso aqui, né? As exportações, então, elas têm isenção total de IPI, ICMS, PIS, COFINS, elas pagam, na verdade, o percentual da CEFEM. E ainda, por fazer parte da região amazônica, também as empresas também têm o incentivo da SUDAM, que foi criada em 1966, e eu acho que foi o Bruno que falou, que me antecedeu, não me lembro o nome dele, Bruno? Era Bruno, né? Bom, ele falou também 50 anos que enfim, que não tem alteração, né? E aí, nessa forma essa principal,
Dentro do projeto, né, das renúncias, das isenções da SUDAM, a principal delas é a que concede redução de 75% no valor de imposto de renda da pessoa jurídica para grandes empresas na região, também redução de 25% do frete para importação de máquinas e insumos, e também outros 7,5% de impostos deixam de ser pagos se essas compras forem utilizadas, aliás, se for utilizado para a compra de máquinas e equipamentos. Aí nós sabemos, né, todos os problemas, que a Lei Candir, que a União prometeu e tal, e, né, ressarcir, não cumpriu. E nós sabemos também que, no início desse ano, foi feito um acordo. Então, tecnicamente, a Lei Candir, sei lá, como se ela tivesse deixado de existir, não sei. O resultado disso é que, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos agora um teto de gastos. Forçosamente, pela negociação que o Estado fez com a União, ele foi obrigado também a ter um teto de gastos, que a gente sabe os problemas que o teto de gastos tem causado para o povo brasileiro, né? Que quem mais sofre com a ausência de políticas públicas, né, com a redução dos gastos públicos, que é feita pelo teto de gastos, agora no Rio Grande do Sul tem um teto de gastos também, né? E não é um teto que eu vou chamar de meu, como fala na música, né? Podemos passar? Ainda, com relação ao imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, tem vários deduções e benefícios. E essas deduções e benefícios acabam diminuindo os valores a serem pagos de imposto de renda e da contribuição social. A atividade mineradora ela pode contar com deduzir depreciação acelerada contábil, amortização, exaustão mineira incentivada, despesas financeiras, também custo de aquisição e modificação de contratos ou direitos de qualquer natureza pode ser deduzido como amortização. Exaustão da própria mina também pode ser deduzida do lucro tributável. Enfim, são vários mecanismos que acabam acarretando a diminuição e essa não tributação que eu tinha falado do início. Podemos passar? Também, agora que eu gostaria de falar um pouquinho mais, foi muito bem explicado e colocado pelo professor Beluso a questão da financiarização e da globalização, enfim. E uma das consequências dessa financiarização e globalização é que nós vamos ter um mecanismo que se chama preços de transferência, porque devido à internacionalização do setor, predominância das exportações, as empresas, pelo menos as maiores, começaram a criar empresas vinculadas. Aí eu vou também usar eu já não vou mais usar aquela palavra que todo mundo usa, eu estou usando agora esconderijos fiscais, né? Porque, na verdade, tecnicamente são países de tributação favorecida ou que são opacos em relação a informações sobre os beneficiários, como é que é constituída a sociedade e tal. Então, para colocar dinheiro nesses países é porque quer esconder. Então, atualmente, eu já estou usando a palavra esconderijos fiscais, não estou mais usando aquela outra palavra que eu não vou dizer. Bom, mas o fato é que quando as empresas daqui fazem operações com outras empresas que são vinculadas ou que fazem nesses países com tributação favorecida, digamos assim, que significa cobrar menos ou não cobrar nada de imposto, essas empresas elas são obrigadas a declarar, ou melhor, elas podem, enfim, depois de 2012, elas são obrigadas a declarar. Se elas fazem um preço que é inferior àquele preço com que a mercadoria, por exemplo, minério de ferro, ele é com o preço que essa mercadoria é transacionado no mercado internacional em bolsa de valores, ele tem que fazer, ele pode declarar menos, só que ele tem que ir lá no imposto de renda e fazer o ajuste. Então,
tecnicamente, digamos assim, não seria ilegal vender por um preço que não fosse esse preço parâmetro, desde que a empresa fizesse o ajuste no imposto de renda. Então, nós vamos ver, acho, agora no próximo slide. Não, vamos passar, sei não, vamos passar. Próximo. O que acontece especificamente com uma empresa bem conhecida nossa, né? Ela, enfim, ela tem aqui, ela vende para a sua própria empresa na Suíça, né? Por exemplo, ela vende as mercadorias, elas são declaradas em $1 milhão, depois essa empresa na Suíça vai revender as mercadorias pelo preço verdadeiro, né? Para a China, que é o nosso maior comprador, e o Brasil envia direto a carga, o minério sai daqui e vai direto para a China, e, na verdade, na Suíça ficou $1 milhão retido. Pode passar o próximo. Então, isso aí foi um estudo que o Instituto Justiça Fiscal fez em 2017, que se chama Fuga de Capitais no Setor Mineral, estudo de caso de exportações de minério de ferro no Brasil. Na verdade, não foi sobre uma empresa específica o nosso estudo, mas sim sobre o setor. Só que, claro, a gente sabe que uma empresa específica domina o mercado em mais de 70%, digamos assim. Bom, o que nós concluímos nesse estudo? Que o subfaturamento totalizou $32 bilhões nesse período analisado, que foi de 2009 a 2015, uma saída média mensal de $471,5 milhões. Este valor representou 26,4% do valor das exportações de minério de ferro registradas, com uma evasão fiscal equivalente a 12,4 bilhões e ainda uma estimativa de perdas com a CEFEM de 3 bilhões. No próximo slide, a gente tem um quadro que mostra bem. Vejam que, vamos pegar, por exemplo, o nosso estudo conseguiu, na ocasião, obter dados da Receita Federal, fornecidos pela Receita Federal. Como eu disse, não é de empresa específica, até porque nem, né, nós temos aí a figura ainda do sigilo fiscal, mas nós conseguimos apurar que mesmo com a lei que foi de 2012, supostamente as empresas já teriam que fazer aquele ajuste que eu falei no imposto de renda em 2013, somente 23% foi apresentado à declaração, apresentado ao ajuste pelas empresas. Então, vejam bem, na estimativa que a gente fez de faturamento de mais de 6 bilhões, 23%. No ano de 2013, nós temos ali que um valor não tributado de 4,6 bilhões, e aí nós temos, então, uma perda tributária, um cálculo assim, estimado, né, considerando as alíquotas de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido de 1,59 bilhões. Então, o total desta perda tributária foi de 12,4 bilhões de dólares. Mas pagam muito, né? Nós sabemos. Podemos passar ao próximo? Aí é interessante, na época da discussão do Código da Mineração, o IBRAM, que é o Instituto, não me lembro como é que é o nome completo, mas, enfim, é uma entidade que reúne, né, vários mineradores e grupos interessados, consultorias e tal. Ela fez um estudo encomendado pelo IBRAM, que diz que o setor mineral no Brasil tem uma das 3 cargas tributárias mais altas do mundo. Esses dados eu tirei de uma apresentação do Bruno, que estava no painel aqui também. Então, o que o Bruno e mais um outro colega dele da Universidade de Minas Gerais levantaram? Bom, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e da Rede Justiça nos Trilhos, que nós temos aqui um pessoal também, que comparou 30 jurisdições, e a tributação do Brasil seria superior apenas à da China, Cazaquistão, Suécia e Chile. Também uma outra pesquisa
e indica que a tributação efetivamente praticada no Brasil, que é 35%, seria muito inferior aos 63,8% aplicado pela província de Ontário, no Canadá, ou aos aproximadamente 50% do estado do Arizona, nos Estados Unidos. E mais, né, uma das coisas que, inclusive, foi citado pelo senador, que me chamou a atenção, o custo Brasil, que é um pouco complicado falar nessa questão do custo Brasil, porque, em geral, os tributos estão aí colocados nessa conta do chamado custo Brasil. Então, vejam o que indicou essa pesquisa realizada pelo Fraser Institute, com representantes de mais de 800 empresas mineradoras. Apenas 1% dos entrevistados não investiria no Brasil por causa dos impostos. Então, nós temos que nos perguntar, será que é verdade mesmo que o Brasil, o setor mineral, tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo? Não sei. É a mesma pergunta que a gente também se faz quando olha num sistema geral. Quando diz que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Não, só um pouquinho. Maior para quem? Primeira pergunta que nós temos que fazer. Maior para quem? Não é? Como bem levantado pelo prefeito Edmilson, quando comparou, né, a pessoa, o trabalhador que vai comprar R$10 lá no supermercado, quanto ele deixou de imposto, quanto uma pessoa que ganha muito mais que esse trabalhador vai pagar também, ou seja, o tributo vai incidir da mesma maneira sobre duas pessoas que ganham rendas muito diferentes. Então, a carga tributária é alta para quem? É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? Podemos passar o seguinte? Deixa eu ver. Bom, eu só queria falar um pouquinho da CEFEM, porque, embora a CEFEM não seja um tributo, né, a Constituição Federal de 88 estabeleceu que a CEFEM seria calculada como uma participação nos resultados, né, e, atualmente, como eu disse, a gente agora está tributando sobre o faturamento bruto, mas foram, não sei, 20 anos, talvez, que tributava sobre o faturamento líquido. A CEFEM ela tem um entendimento controverso, porque, vejam bem, se o produto da CEFEM ele tem que ser vinculado necessariamente com projetos que tratam dos impactos da atividade mineira, na verdade, funcionaria como um ressarcimento. Eu não sei, eu não tenho assim, a sensação, pelo menos, disso que seria uma verdadeira compensação pelo fato de a União ser a sociedade brasileira ter a propriedade dos minérios. Na verdade, eu acho que tem um caráter ressarcitório, talvez. Não sei se isso seria exatamente uma compensação, até porque também é atrelada ao faturamento, né? Ou seja, depende de um faturamento positivo da empresa para que sejam ressarcidos os cofres públicos, né? Então, a CEFEM, enfim, mas na prática a CEFEM é tido como uma contraprestação pelo uso, né, dos recursos que são não renováveis. E não sei se efetivamente compensa, mas, enfim, é um recurso que muitas prefeituras, muitas cidades acabam tendo, né? E vejam que, por exemplo, agora nós passamos para 13,5% do faturamento bruto, e é inferior a de países concorrentes, como, por exemplo, a Austrália e Canadá, né, que são 5% e 7%. Podemos passar ao próximo? Bom, aí, em setembro de 2011, a ex-presidenta Dilma anunciou que como ela disse, né, que o valor arrecadado da CEFEM era muito baixo, acho que foi numa cidade de Minas Gerais, eu não me lembro onde ela anunciou isso. Ela anunciou que ia ser enviado um novo código, ele foi enviado em 2012, as discussões se arrastaram, né, e aí veio o desastre de Mariana, né, toda aquela problemática com aquele desastre. E vejam, na ocasião, o que apurou o INESC. O relator, com a assessoria de um grande escritório de advocacia de São Paulo, que tem a Vale e outras mineradoras como clientes, tratou de adicionar ao conteúdo do substitutivo anterior
suposta musculatura socioambiental, que gerou discurso suficiente para conquistar o apoio de parcela da bancada ambientalista. Quer dizer, a coisa não é fácil, né? Podemos passar o próximo? Aí veio o governo Temer, com aquele programa de revitalização da indústria mineral brasileira. Ele fez 3 medidas provisórias. Vejo que daí o Código da Mineração foi retirado do Legislativo e passou para o Executivo, né? Mais próximo, talvez, do interesse das mineradoras. Foi criada a Agência Nacional de Mineração, que ela tem uma inspiração naqueles modelos de agências estadunidenses, né, que estão bastante relacionados à privatização e a capturas do aparato estatal. E também permitiu a especulação com títulos minerários. Podemos passar. Ver se eu tenho. Ai, já acabou meu tempo. Socorro. Bom, então vamos ser bem rápido aí. Eu só quero dizer, então, que nessa regulação ou não regulação, vejam que o que a Agência Nacional de Mineração publicou no seu website, né? Antes de completar 1 ano do primeiro edital, a Agência Nacional de Mineração já contabilizou 237 milhões em arrecadação com a disponibilidade de áreas. O montante se refere às 10.288 afetadas nas 3 primeiras. Eu quero só salientar que a agência está colocando no mercado um estoque com áreas represadas há décadas, alguma delas desde 72, e a quarta rodada está em andamento. Que notícia boa, vocês não acham? Eu acho que não é nada bom isso aí. Vejam que está correndo tudo a toque de caixa, querendo aprovar, não é? E aí o superintendente de regulação e governança regulatória disse que, apesar do valor expressivo arrecadado, o principal objetivo da Agência Nacional de Mineração é zerar esse estoque de áreas formado ao longo de décadas e torná-las livres no menor tempo possível para as atividades de pesquisa e lavra que permite a geração de emprego e renda. Então, acho que fala por si, né? Não precisamos detalhar muito o que quer dizer essas notícias. É minerar a qualquer custo e a qualquer preço, né? Podemos passar o seguinte. E vejam que já foi comentado aqui, no mês de novembro, a União bateu seu recorde, novembro do ano passado, com a CEFEM, que foram aproximadamente R$1 bilhão, superando todas as expectativas do governo federal. Inclusive, deu um problema, porque não tinha nem previsão orçamentária para distribuir o excedente da CEFEM, tiveram que fazer um arranjo lá. Bom, aí, pelo menos, 2 notícias que eu considero positivas, que agora existe um acordo, um convênio celebrado entre a Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração, que permite, né, esse intercâmbio de informação em instituições, porque também aquela questão dos preços de transferência acaba afetando a CEFEM, e a Agência Nacional de Mineração apurou a diferença. Eles chamam de preço externo, tá? O que eu chamo de preço de transferência, eles chamam de preço externo. A ser levado para a base de cálculo da CEFEM foi relativo somente ao ano de 2016 e primeiro semestre de 2017. Então, foram o valor então levado, né, a cálculo, para a base de cálculo da CEFEM, foram 16,7 bilhões, ou seja, esse dinheiro que não havia sido declarado, digamos assim. Podemos passar ao próximo? Para encerrar, não é bem encerrar, quase. Nós sabemos, como nós vimos antes, que a atividade mineradora ela é isenta, não é, de quase todos os impostos na exportação, quase todos os tributos. E nós temos o imposto de exportação que ele poderia ser utilizado, porque esse imposto ele é um imposto que ele tem relação com a política cambial, com a política de comércio exterior, e é uma decisão política do país se ele quer tributar ou não. Ele é um imposto que é relativamente fácil de administrar, ele é menos incerto, e ele pode contribuir para a industrialização, incentivar a cadeia produtiva nacional, com alíquotas progressivas, por exemplo, que poderiam ajudar a combater
os efeitos negativos da flutuação dos preços das commodities. Poderia ser, por exemplo, uma fonte alternativa de recursos para alternativas, né, ao estabelecimento da operação mineira, ou mesmo quando as reservas se esgotam, né? Nós temos que oferecer, porque a gente sabe, eu não lembro em quanto tempo, mas passado algum tempo do desastre de Mariana, algumas pessoas estavam lá reunidas querendo o retorno das atividades mineradoras porque não tinham outra opção de trabalho, outra opção de renda. Então, a gente poderia usar, no caso, um imposto de exportação, que é uma coisa que, né, que é quase um tabu falar em incidir imposto de exportação, mas a gente poderia falar do imposto de exportação como sendo um elemento adicional para gerar recurso, não é, para essas atividades, não só quando esgota a mina, mas também as pessoas que têm que sair porque elas não vão mais poder plantar, elas não vão mais poder ter os animais que elas criam, enfim, elas não vão poder ter essas atividades. Então, o imposto de exportação poderia ser usado para isso. Acho que o próximo assim, é o último. Bom, eu espero que ter passado a mensagem que o setor mineral no Brasil é subtributado ou não é tributado. Nós sabemos que as grandes mineradoras elas usam diversos mecanismos para evadir impostos, realizando operações opacas e utilizando esconderijos fiscais. Também se utilizam de instâncias administrativas para protelar o pagamento de impostos. Nós tivemos recentemente uma aprovação que tirou o voto de qualidade no CARF, não sei se a maioria sabe, o CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga, digamos assim, os maiores, não só os maiores, mas que, enfim, que julga os autos de infração, né, feito pela administração tributária. E agora, na verdade, nós vamos ter uma situação que as empresas vão acabar legislando porque o voto de qualidade que era do representante da Fazenda passou a ser agora representantes contribuintes. Então, a probabilidade de que a administração tributária ganhe um auto de infração nesse conselho vai ser bastante reduzida. Então, essas grandes empresas que têm grandes consultorias, que têm grandes, enfim, grandes pessoas tecnicamente muito qualificadas trabalhando, ainda conseguem levar vantagem, mesmo que a administração tributária consiga atuar. Nós já sabemos as consequências sobre a população, o meio ambiente, o aumento da desigualdade. E, claro que é importante observar também que a tributação não resolve tudo e também nem as iniciativas individuais vão resolver, mas nós temos que ter um projeto de país. Nós estamos caminhando com justiça fiscal, pelo que nós vimos aqui, está um pouquinho longe ainda, né? Mas nós vamos chegar lá. E a tributação é essencial para isso, né? Eu só queria, então, finalizar mesmo, me desculpem pela atrapalhação aqui, mas eu acho assim, que a nossa responsabilidade, né, enquanto cidadão, enquanto movimento social, enquanto sindicato, enquanto poder público, a gente não se acomodar com esse estado de coisas e continuar perseguindo esses objetivos, não é? Nós temos que seguir nessa batalha, e eu acho que é fundamental. Eu tenho convivido muito com com economistas e com feministas, tenho visto muitas coisas do movimento feminista, e tem uma delas, uma feminista que chama Bell Hooks, que ela diz que, e eu concordo bastante com ela, que a saída para a gente não é esse ódio que está agora disseminado, né, aqui no nosso país, mas sim o amor. Não é o amor romântico, não é nada disso, não é coisa de mulher. Tá? É um amor que é aquele amor baseado no carinho, na responsabilidade, no respeito, né, na consideração pelo outro, que eu acho que é isso aí que nos une, que nos mantém em pé até hoje, lutando por isso. Muito obrigada.